Tudo sobre esportes nos Estados Unidos e no Brasil, com o comentarista Gustavo Lopes. Jogada ensaiada, aqui no Brazilian Times. Mais uma edição aqui para você na edição número 4, hoje num formato muito especial. Estamos ao vivo no Facebook nessa noite de terça-feira, dia 28 de setembro, edição especial, edição ao vivo na terça-feira à noite. Você deve estar se perguntando, por que terça-feira à noite? É porque noite de Libertadores, a gente não quer perder nenhuma emoção, e também nesse novo formato, a gente vai tentando fazer mais ao vivo possível nas terça-feiras, e depois soltando no YouTube para vocês na quarta-feira. Edição muito especial, noite de Libertadores, tem MMA, tem corrida, tem futebol brasileiro, tem futebol internacional. Então tem muita coisa para vocês nessa noite de hoje. Primeiro agradecer o Thomas que está deixando a gente aqui no ar. Você do Brazilian Times, se inscreva no nosso canal, dá o like aí pra gente. Tem muita coisa aqui na nossa rede de podcasts. Mas para isso a gente vai poder estar falando dos nossos patrocinadores agora no momento. Mais uma vez lembrando, na noite de terça-feira a gente fazendo ao vivo aqui agora e depois a gente vai soltar no canal do YouTube. Então é isso aí. Primeiro agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente nessa noite de terça-feira. O Ale Confeiro Restaurante. Nós comprometemos em servir comida com tempero caseiro para que em cada garfada você saboreie as lembranças do seu lar e tenha uma experiência única. Venha pegar a sua comida fresquinha aqui ou peça um delivery que iremos até você. Localizado no 76 da Walnut Street, em Peabody, Massachusetts. Informações 978-587-2825. Então, enquanto você assiste esse podcast, pede lá um Ale Confê, que vale muito a pena. 978-587-2825. Também temos a Brazilian Soccer House, sua loja favorita de esportes brasileiro. Aqui você encontra chuteiras, camisas dos seus clubes de futebol, bolas, uniformes para as equipes, brindes, troféus para seus times, tudo que você procura para a prática de futebol. Venha conferir nosso espaço. Endereço 339 Square Road, em Revere. Venha fazer uma visita. O nosso número é 617-569-1164. Mais outro patrocinador é o Açougue e Padaria Casa Nova. Isso aí, Açougue e Padaria Casa Nova. Venha experimentar o melhor da comida brasileira em Woburn. Aqui você encontra tudo que você procurar em um só lugar. Temos os melhores produtos brasileiros e com excelente açougue para atender todas as pessoas da região de Woburn. Estamos no 497 da Main Street. Para mais informações, só vou ligar para 781-935-380. E também lembrar a todos vocês que a gente tem toda essa nossa rede de podcast. Tem o Arthur com política, temos as meninas aqui do Brazilian Times fazendo fama, convidados, as notícias do dia a dia. Temos também o Rafa com o esporte brasileiro, com o esporte brasileiro aqui na rádio, a rádio toda quarta-feira. E também mais muitas coisas legais do Brazilian Times, além de ser o seu jornal brasileiro, feito para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, independente do lugar que você esteja aqui. E também o mais legal do Brazilian Times, que a gente está falando com brasileiros aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também com muita gente no Brasil. Lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube, dá o like, dependendo do dia que você está assistindo, vai lá, dá um like, manda um comentário aí pra gente está ao vivo no Facebook. Eu também tenho aqui o Facebook aqui aberto, caso vocês queiram mandar alguma mensagem aqui pra mim durante o podcast. Noite cheia, muita coisa acontecendo hoje. Eu queria começar comentando sobre a Champions League que aconteceu hoje à tarde. Lembrando, o programa hoje é ao vivo, então talvez fique um pouco datado, talvez as coisas, dependendo da hora que você assistir, as coisas já vão ter passado. Mas hoje a gente teve Champions League, o primeiro gol do Messi pelo PSG, e Manchester City, que jogaram hoje na Champions League, além de muitos jogos bacanas. Já abrindo aqui a tabela, já tinha preparado para falar do jogo do PSG, que foi o mais importante, mas a gente teve alguns outros jogos acontecendo hoje, como também o Bruges, que ganhou de 2-1 do Red Bull Leipzig. Bruges, que é o novo time do Tajon Buchanan, atacante do seu New England Revolution, o time aqui de Boston, de New England. Tivemos também o Liverpool ganhando de 5-1 do Porto. O Atlético de Madrid fazendo um gol no finalzinho em cima do Milan. Tivemos o Ajax ganhando de 2-0 do Besiktas. O Borussia ganhando de 1-0 do Sporting de Portugal. E Shakhtar 0-0 com a Inter. E outro jogo muito importante da rodada, o Sheriff, na verdade, ganhou do Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu por 2-1 e vai com 6 pontos
quase se classificando, num grupo com Sheriff, Real Madrid Internacional e Shakhtar Donetsk. Falando um pouquinho só desse jogo, o Real Madrid ainda vem procurando a sua forma, o time que vem jogando muito bem, o Vinícius Júnior jogando muito bem durante toda a temporada, à frente ali do Carlos Ancelotti. O problema é que o time cria muitas jogadas, mas não finaliza tanto, não consegue botar a bola dentro da rede. Hoje criou bastante, mas não conseguiu. E no final o atacante do Sheriff fez um golaço de fora da área, um gol que vale Puskás, na minha opinião, um baita golaço de fora da área. Vale a pena você aí nas suas edições procurar esse gol, que foi bem bonito. Então a gente vê aí o Sheriff com 6 pontos, Real Madrid em segundo com 3, a Internacional com 1 e o Shakhtar também 1. Lembrando que essa foi apenas a segunda rodada. Agora, ali no grupo A, o Paris Saint-Germain agora tem 4 pontos, o Clube Bruges com 4 pontos, Manchester City com 3 pontos e o RB Leipzig com 0 pontos. Hoje foi o primeiro gol do Messi, né? Pelo o PSG. Eu achei que o Manchester City teria um pouquinho mais de vantagem. O PSG ainda não está encaixado do jeito que deveria. O time começou a se montar. Metade desse time titular começou a jogar junto esse ano. E muitos eram até rivais antes dessa temporada. Então vai demorar um pouquinho de tempo ainda para esses times se adaptarem. Os gols foram marcados pelo Messi e pelo Gay. O Donnarumma no gol. O Marquinhos, Kimpembe, o Herrera, Danilo Pereira jogou hoje, o Wijnaldum jogou hoje também. Ali no ataque, o Messi, Neymar e Mbappé. Lembrando que o Sérgio Ramos ainda não está jogando, então ainda a gente ainda não vai ver essa dupla Marquinhos e Sérgio Ramos, ou a gente ainda não vai ver esse time no PSG com tudo de melhor que eles têm para oferecer. O Manchester City criou muito mais, o time, se eu não me engano, teve 12 finalizações a mais do que o PSG, acertou apenas... O time do PSG acertou apenas 3 bolas, se eu não me engano, no alvo ali do Ederson. Mas não precisou de tanto assim mais para conseguir vencer o jogo. O time, apesar de sofrer um pouco nas mãos do Manchester City, acho que o Manchester City foi um pouco o oposto do agudo. O time ficou um pouquinho mais na trocação de bola, chegava quando conseguia chegar, mas não era tão agudo quanto eu esperava que seria ser. Na minha opinião, erro do Pep Guardiola em não começar o jogo com o Gabriel Jesus, por 2 motivos. O Gabriel Jesus é um cara mais rápido, é um cara que se movimenta bastante e já conheceu o estilo de jogo do Marquinhos. Os dois jogam juntos na seleção, são brasileiros. Então, na minha opinião, seria um embate muito legal de a gente ver os 90 minutos. Então, na minha opinião, um erro do Pep Guardiola, o que é muito difícil, né, do Pep Guardiola errar, mas achei até um erro dele não começar com o Gabriel Jesus. Começou ali com o Grealish, depois entrou o Foden e entrou com o Sterling no lugar do Gabriel Jesus. Sterling que é criticado e amado por muitos, não nessa ordem respectivamente. Teve 24 finalizações, jogo com muitas finalizações, 18 só do Manchester City. Tô vendo aqui os stats. Eu tentei focar o máximo que eu consegui nesse jogo, não consegui tanto assim. O time do Manchester City, na minha opinião, era o favorito, apesar de ser o jogo mais caro, né, da Champions League, da história da Champions League, da história do futebol mundial. Na minha opinião, pelo trabalho de estar alguns 3 a 4 anos com o Guardiola, na minha opinião, o Manchester City era sim o favorito, independente do ataque do PSG e tudo mais. Mas me surpreendeu bastante a forma que o jogo terminou. Pelo menos o placar me surpreendeu bastante. Acredito que tenha surpreendido vocês também. Destaque pro golaço do Messi, é claro, que daquele golaço de fora da área com passe do Mbappé. Mbappé que, na minha opinião, não apareceu tanto hoje. Acho que o Messi fez uma partida ok, o Neymar participativo como sempre, mas eu senti um pouquinho de falta do Mbappé nesse jogo, mas ele deu assistência, então tá tudo ótimo. Paris Saint-Germain 2, PSG Manchester City 0. Um destaque pro Bruges, que ganhou de 2-1, e os outros resultados eu já falei também. Mas o jogo mais importante dessa noite de terça-feira, lembrando, a gente tá gravando agora às 6h43 p.m. aqui do horário da costa leste dos Estados Unidos. Mais tarde a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, que disputam a segunda semifinal da Copa Libertadores. O primeiro jogo é o primeiro confronto, né? O segundo jogo do primeiro confronto das semifinais da Copa Libertadores. Do outro lado tem Flamengo e Barcelona, que é o jogo que a gente vai falar
daqui a pouco. Atlético Mineiro e Palmeiras decidem nessa terça-feira, né? Os dois times ficaram de 0-0, o primeiro jogo foi lá no Allianz, e hoje o jogo é lá no estádio do Mineirão, estádio Governador Magalhães Pinto, se eu não estiver enganado, lá no Mineirão, com torcida liberada. O Atlético Mineiro é o favorito, joga em casa, mas temos que tomar o cuidado pro gol fora de casa. O primeiro jogo 0-0, então tecnicamente a gente já tem um jogo bem aberto, mas se a gente for olhar em parâmetro, o primeiro jogo, o Atlético tá 10 milhas ali à frente do Palmeiras. Por quê? Porque o time do Palmeiras é um time um pouquinho mais reativo. O Abel tem as suas peças, o Abel claramente tem uma dificuldade na hora de escalar um volante, acho que ele não tem ainda um titular ali na posição de volante, ele sempre roda bastante, são jogadores muito jovens, principalmente o Patrick de Paula, ele tem o Breno, aí aparece uma outra pessoa por ali. Então acho que o Abel ainda não tem, talvez ele não tenha um 11 definido na cabeça dele, do mesmo jeito que talvez o torcedor possa ter. Eu não sou um especialista em Palmeiras, eu acompanho, analiso como alguém que tem que analisar. Então talvez o torcedor tenha alguém favorito para aquela posição diferente do treinador. E foi até uma crítica do treinador naquele jogo contra o Flamengo, que se eu não me engano o Flamengo é de 3-0 no Campeonato Brasileiro dentro do Allianz, que o Abel mesmo falou, o time do Flamengo tem dois times, tem o time titular e o time reserva também é muito bom, eles têm jogadores para cada posição, enquanto o Palmeiras tem apenas um time e não tem gente do banco. Foi no mesmo dia que, se eu não me engano, que ele teve o início de confusão com o Dudu, que depois se agravou no primeiro jogo da Copa Libertadores. Discordo um pouco do Abel, o time do Palmeiras é sim muito bom, é o terceiro melhor time do Brasil, na minha opinião, muito igualado até com o próprio Atlético. O Atlético talvez tenha os nomes do Atlético são um pouquinho mais acima, questão de carreira, a gente olhar para o passado, mas se a gente botar os dois times no campo, em teoria, seria um jogo muito equilibrado. Então eu discordo um pouquinho da fala do Abel, a gente falar que o time dele não tem um time reserva. Talvez em algumas posições, uma ou outra, talvez ele tenha razão, mas eu acho que, num geral, o time do Abel Ferreira é muito bom, seja o titular e seja quem venha do banco. A gente sabe o quanto que o Palmeiras gastou com o Alexandre Matos, com a Crefisa, com a Leila Pereira, que agora vai se tornar presidente do clube. A gente sabe o quanto que o time gastou, o quanto que o time investiu, principalmente a Crefisa, depois o time com a Arena e depois gerando o seu próprio dinheiro. Então, é um time que tem sim os seus defeitos, mas no geral é um time muito bom, como eu disse. Acho que talvez em questão de elenco eu possa estar muito enganado, acho que vai de opinião de cada um, mas se a gente contar os 23 jogadores, ou os 18 que vão para jogo, né, são 23 relacionados, mas 18 vão para o campo, o Palmeiras talvez tenha 18 jogadores melhores do que o Atlético Mineiro. Do outro lado, o time do Atlético Mineiro vem sem o Diego Costa, a escalação, o time do Atlético talvez venha com uma pressão. Acho que é bem difícil a gente falar isso, vale até a pena tocar. Eu estava até pensando antes de começar o programa, qual o time que vai sofrer mais pressão. O Atlético Mineiro, que tem um grande elenco, vem com essa temporada espetacular, ou o Palmeiras, que ganhou ano passado. Na minha opinião, o Atlético Mineiro é o favorito, então ele traz mais pressão pro jogo, mas o Atlético também talvez tenha um 11 titular, talvez um pouquinho mais forte para essa partida de hoje. O Hulk jogando muito, o Nacho é, na minha opinião, o melhor jogador ali na posição dele no futebol brasileiro. Tem o Ederson, o Everson, que vinha sendo muito criticado e conseguiu reverter essas críticas com grandes atuações. Ali na zaga, a zaga do Atlético até roda um pouquinho, mas também é muito forte. Aí tem o Guga na lateral direita, que é um bom jogador. Tem o Guilherme Arana, que está com a temporada sensacional. Então é um jogo muito curioso de você acompanhar. Abrindo aqui também pra gente poder ver se a gente já tem algum lance da escalação. Ainda não tem os aptos à última rodada Colômbia. Muita gente a gente vai ter torcida hoje lá no Mineirão, se eu não me engano é o segundo ou terceiro jogo já com torcida no estádio Governador Magalhães Pinto. O Hulk já tem 7 gols, é o atacante, é o artilheiro do Atlético Mineiro no torneio. É um cara que vem jogando numa função um pouquinho mais à frente do que ele costumava jogar na Europa. Ele tem um pouquinho mais de liberdade na hora de atacar. Ele consegue rodar para os dois lados. A gente vê o Hulk bastante flutuando, muito mais no lado direito, é claro. Mas a gente tem alguns lances do Hulk que ele vai para o lado esquerdo
E no Brasil ele é um cara que destoa muito dos outros jogadores, seja na parte física ou seja na parte tática e também técnica. Ele é um cara que destoa muito. Então, se eu tiver que dar a minha opinião, para não incender muito nesse assunto de Atlético e Palmeiras, acho que o Atlético classifica. Lembrando, 0-0 é pênaltis, o Palmeiras fizer um gol, conta o gol fora de casa. Então, acho que o Atlético tem mais do que tudo as condições de ganhar sem sofrer nenhum gol, principalmente porque o Palmeiras é um time que joga um pouquinho mais atrás. Eu falei semana passada aqui que o Palmeiras iria esperar para decidir no segundo jogo. Foi o que aconteceu. O primeiro jogo do Palmeiras foi muito ruim, na minha opinião, foi muito reativo, muito atrás, não conseguia criar. O Dudu não fez um grande jogo, o setor de criação do Palmeiras também, eu acho principalmente em função do esquema do Abel, não fez um bom jogo. E para mim, se eu tivesse que dar minha previsão, hoje, algumas horas antes do jogo, vai ser a classificação do Atlético. O Atlético vai vir com tudo nesse primeiro tempo e vai conseguir a classificação já nesse primeiro tempo da partida de volta. Na segunda semifinal a gente tem o Flamengo. Eu fui bastante criticado até, bastante assim, principalmente nos infames grupos de WhatsApp, em que eu falei que eu não gostei da atuação do Flamengo. Eu não gostei, acho que tecnicamente o time foi bem individualmente, o time foi muito bem, mas o Renato Gaúcho fez o que ele sabe fazer de melhor, na minha opinião, que é desarrumar o time. Eu não sou um grande fã do trabalho do Renato. Acho que ele desarrumou o time não conseguia jogar o seu futebol, não conseguia criar, não conseguia se organizar dentro de campo. A saída de bola, principalmente, muito fraca, na minha opinião, do time ali do Flamengo. Acho que o grande destaque daquela partida lá no Maracanã foi o Davi Luiz, que já chegou para buscar a titularidade, sem a menor dúvida, fez uma grande partida e talvez foi o grande destaque positivo, além da volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez os 2 gols, é claro. O Gabigol, na minha opinião, perdeu alguns gols, mas fez taticamente a sua partida, deu assistência. Então, apesar de que eu vi muita gente criticando o Gabi, eu discordo um pouquinho das críticas ali em cima dele. Então, eu também acho que o Diego Alves fez uma grande partida, sem a menor dúvida. O Diego Alves fez uma grande partida. O time do Barcelona é o melhor time do Equador, vai jogar em casa, porém o desnível técnico do melhor time do Equador e o melhor time das Américas, que no momento é o Flamengo, em questão de elenco e em questão de futebol, pelos números, é claro, é muito grande. Então eu acredito que o Flamengo também ganha a classificação. Obviamente amanhã a gente vai saber mais detalhes de quem joga, quem não joga. Quem assistir esse podcast depois ali na quarta-feira no YouTube, talvez vai estar um pouquinho desatualizado. Mas na minha opinião o Flamengo se classifica e vai para a final junto com o Atlético. Sobre o jogo em si, o Barcelona vai ter que vir para ataque. O Barcelona tem que ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem e não pode sofrer gols. Muita gente fala sobre a questão de gol fora de casa, e a única vantagem de você fazer o primeiro jogo em casa é isso. Você não precisa se preocupar tanto assim. Obviamente você tem que se preocupar, mas um gol seu vale por 2 fora de casa. Então o Flamengo tem a vantagem do placar, tem a vantagem do gol fora de casa. Então vale muito a pena você que gosta de botar uma fezinha, botar fé no Flamengo, porque vai sim para a final. Na minha opinião, o Flamengo ganha por 1-0. Não tem altitude, mas o Barcelona é um time muito chato se jogar em casa. Vai ter torcida, se eu não me engano, por volta de 10 mil torcedores, 9 mil, 10 mil torcedores lá em Equador, na cidade de Guayaquil. Então é um jogo que a gente talvez esteja um pouquinho não tão aberto quanto esse jogo do Atlético e do Palmeiras, porque o Flamengo vem numa fase boa. Apesar das críticas que eu faço ao Renato Gaúcho, principalmente nessa última partida, ele tem feito um bom trabalho pelo Flamengo. Mudando de assunto, vamos aqui falar do grande momento que vai acontecer aqui em New England essa semana. No domingo, o New England Patriots, comandado por Bill Belichick, vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers pela semana 4 da NFL, e vai ser a volta dele, Tom Brady, ao Gillette Stadium pela primeira vez desde que saiu de New England ali em meados de 2019 para 2020. De 2009 para 2020, isso mesmo. Temporada de 2020 foi a primeira dele por Tampa Bay. O New England Patriots teve uma derrota humilhante para cima dos Saints. O quarterback, o Mac Jones, ainda não conseguiu fazer um passe para touchdown
Enquanto o time do Tom Brady já está 2-1 na temporada, 2 vitórias e 1 derrota, vem também de uma derrota. Mas o Tampa Bay é sem dúvida o favorito. Eu começo a mudar um pouquinho as minhas expectativas sobre o Patriots. Achei que o Patriots seria capaz de fazer wild card essa temporada, o primeiro jogo dos playoffs, mas o que tudo indica é que não vai acontecer. Eu acho que o Mac Jones ainda precisa um pouquinho mais de tempo. A coordenação ofensiva do Patriots ainda está trabalhando com ele, é um cara que ainda precisa ser lapidado e muito, apesar de ter tido uma boa carreira em Alabama. É um cara que, na minha opinião, ele se enquadra no sistema, é um quarterback que não é tão móvel assim, é um cara mais de passe, ele não vai sair tanto assim e correr como os outros quarterbacks, ele é um cara que fica mais no pocket, ele é mais, a sua força é mesmo o passe, não é tanto assim a sua corrida, o seu scramble, mas é um cara que a gente tem que olhar com bastante carinho, não vale a pena criticar o cara. Vi muita gente defendendo o Cam Newton essa semana, na minha opinião eu discordo um pouco, acho que o Cam Newton não era o cara para o Patriots. Mas vai ser muito legal. Ingressos muito caros. O ingresso mais barato que eu achei alguns meses atrás era $600 no mínimo para você sentar lá nas sessões 300, que é lá naquela parte de cima do Gillette Stadium, quem já foi lá sabe. Agora, na semana do jogo, eu não sei realmente como tá os ingressos para esse jogo. Mas variam. Você vai achar ingresso até $10.000, você vai achar ingresso de $1.000. Você vê, algumas semanas atrás o ingresso estava a $600. Mas se tem alguém ouvindo e teve a oportunidade de ir nesse jogo, é muito bacana. Assista pela TV também, é muito bacana. É um momento histórico para a NFL, para o futebol americano, para New England e para os Estados Unidos em si, já que o futebol é o esporte mais amado pelos americanos. E a volta do Tom Brady, o cara que deu 6 Super Bowls ao New England, é um cara que viveu aqui 20 anos, ele e a sua esposa Gisele. Então, é algo que vale a pena, é um momento muito histórico. Eu mesmo queria ter a oportunidade de estar lá no estádio, né, naquele domingo à noite para presenciar esse momento. Então vai ser bem curioso de se ver a volta do Tom Brady aqui ao Gillette Stadium. E como ele mesmo disse no podcast dele essa semana, se você quer ver um grande jogo de futebol, vai ao Gillette Stadium na noite de domingo, que vai ser um grande jogo. Tampa Bay é sim o favorito. Talvez vai ganhar, talvez vai ser uma derrota até bem escachapante em cima do New England, que tem peças ofensivas muito boas, fez uma grande pós-temporada, mas o time ainda não está encaixado, falta muita química, o mesmo do ano passado, mas o ano passado era um sistema um pouquinho diferente por causa do Cam Newton. O Cam Newton era um quarterback, era um quarto zagueiro, talvez fazendo a melhor transição para o português, que corria bastante, e não passava tanto assim até quando tinha suas zonas livres. O Mac Jones tem muitas zonas livres, tem muitos jogadores. O time ofensivo do Patriots está muito bom, as peças que eles conseguiram, mas ainda assim ele ainda está tendo um pouquinho de dificuldade para ver quem está livre e quem não está. Então vale bastante a pena a gente conferir esse jogo. Vamos ver aqui, bastante gente acompanhando a gente aqui no Facebook agora ao vivo. Lembrando que hoje, terça-feira, 29 de setembro, a gente está fazendo um programa ao vivo e amanhã a gente vai upload, né, para o nosso canal no YouTube. Agora passando aqui para o próximo tópico, queria falar do Jon Jones ali no UFC. O Jon Jones foi preso por violência doméstica. O Jon Jones, a gente sabe, o grande lutador de todos os tempos. A gente pode falar do Anderson Silva, que na minha opinião é greatest martial fighter of all time. É o grande, né, o grande lutador da história do UFC. Mas tecnicamente o Jon Jones é o melhor, nunca perdeu uma luta na sua carreira. Ele foi preso no dia 24 de setembro depois de receber uma homenagem do UFC. Ele recebeu o UFC Hall of Fame ali no Hall da Fama do UFC. Ele foi homenageado naquele evento, né, com uma das grandes lutas históricas do UFC. E depois, né, em Las Vegas, ele foi preso após uma denúncia que ele teria batido na sua noiva Jessie Mose. A gente sabe, né, o Jon Jones tem esses problemas com a justiça. Naquela época daquela briga dele com Daniel Cormier, ele foi preso, foi pro doping. É um cara que a gente não pode deixar em Las Vegas, né? Mas na opinião é um grande lutador, sem a menor sombra de dúvidas. E
Agora ele largou, ele era o campeão, ele deu o seu título ao UFC, falou assim, eu não quero mais. Ele era do campeão dos meios pesados. Acho que seria melhor trazer os meios pesados. E que subiu de grade para poder, subiu de categoria. Agora ele é um lutador dos pesos pesados. O que ele quer é ir pelo título contra o Francis Ngannou. Então que depende do que o UFC vai fazer. O UFC está esperando um pouquinho sobre a legalização do que vai acontecer com ele judicialmente é a palavra certa. O John Jones, que já tem filhas também, então é uma situação bem chata. Então tem que esperar o que vai acontecer legalmente com ele, se ele vai ser preso, se vai pagar fiança, o que vai acontecer para então o UFC e dar a sua nota, vai conversar com o John Jones e ver o que vai acontecer, se ele vai continuar no UFC, se ele vai lutar pelo título, o que vai acontecer, mas é realmente muito chato o que vem acontecendo na carreira do John Jones fora do Octagon. Antes de terminar, só mais um tópico. Eu queria falar também de Fórmula 1. Essa semana eu assisti o documentário do Michael Schumacher na Netflix. Recomendo, vale a pena. Conta um pouquinho da carreira dele na Fórmula 1. Ele ali que ganhou 2 títulos ali com a Benetton. Depois passou o resto da sua vida na Ferrari. E essa semana o Lewis Hamilton, o que tá passando, ganhou a 100ª corrida na Fórmula 1, falou que tem o sonho de dirigir uma Ferrari, o que é algo que a gente nunca pensou. Ele que vem nessa hegemonia da Mercedes, ganhando título atrás de título. Se não me engano, já tem 6 títulos. E vem na briga com o Max Verstappen da Red Bull para essa temporada. Muito bacana ver o Hamilton falar da Ferrari, que ele tem um sonho de dirigir uma Ferrari, que é a equipe mais tradicional da Fórmula 1. Essa temporada também muito boa. O Max Verstappen agora perdeu a liderança. Os dois estão a 2 pontos de diferença. O Max Verstappen é um cara muito novo, mas que ele tem uma condição de carro que me lembra muito ao Ayrton Senna. Mas você comparando, você nem viu o Senna, mas eu estudei um pouquinho para saber. E o Senna é um cara muito agressivo com o carro, um cara que não media esforços quando queria ultrapassar alguém, é um cara que ia para cima, abusava dos limites da pista, e eu vejo muito disso no Max Verstappen. Obviamente não quero comparar os dois como 2 corredores, mas em si, em questão de agressividade, os dois me encantam muito, e ver o Max Verstappen correndo é algo sensacional. No mais é isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. As minhas redes sociais é THEGUS Lopes, Degus Lopes. Você me encontra no Twitter e no Instagram. De novo, um agradecimento para o Alecon Restaurante, para o Brazilian Soccer House, para a Açougue e Padaria Casa Nova, para o Brazilian Times Podcast, aqui que me deu essa oportunidade de estar aqui mais uma semana. Lembrando, a gente tem o Jacaré Banguela, tem o Arthur Braga, a Juliana Lobo, a Cláudia Carmo, o Eliseu Caetano, a Amadeu Maia Raíssa. Também temos o Rafa Perdigão aqui todas as semanas no Brazilian Times. Mais uma vez, obrigado ao Thomas que botou a gente no ar. E até a semana que vem. Mais uma vez, a gente vai tentar fazer ao vivo na terça-feira. Depende muito de como vai ficar, se tem alguma coisa legal para falar na terça-feira. Mas essa é a nossa intenção. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live no nosso Facebook. E até aí, a próxima semana. Um abraço e valeu.